Vamos então Colossenses capítulo 4. Esse é a última parte do livro de Colossenses. Tivemos aí uma maratona, uma meia maratona, né? Nesse livro tão importante, é um livro que fala sobre a suficiência de Cristo. Isso é um verdadeiro antídoto para combater as heresias. Lembrando que tudo começa quando uma igreja local, numa determinada cidade de Colossos, o pastor da igreja identificou uma série de pensamentos que levavam a descaracterizar Jesus Cristo como Deus, descaracterizar Jesus Cristo como Salvador, descaracterizar Jesus como Senhor. Então, tirar a centralidade e a suficiência de Cristo para outras práticas religiosas, para outras ideias, para outros tipos de pensamento, filosofismo, panteísmo, judaísmo, né? Então, tudo isso estava levando a igreja a seguir um caminho errôneo, doutrinariamente bastante complicado, e a situação estava tão complicada que o pastor da igreja, chamado Epáfras, que começou a igreja ali, não foi Paulo, foi Epáfras. Epáfras é discípulo de Paulo, então ele pede ajuda ao apóstolo. E ele faz um investimento pessoal para que a igreja saísse daquela situação de heresia. Então ele vai, pega o cavalo, provavelmente cavalo, né? E vai 2.000 quilômetros até Roma, onde Paulo estava preso, para poder ter de Paulo uma ajuda. E Paulo não escreve a carta assim, tá bom, então deixa eu escrever alguma... Não, Paulo tem um tempo de oração, é um tempo todo especial, que então, depois, a carta é enviada por outros mensageiros. E chega lá, e Paulo diz assim, olha, leia a carta para a igreja e para outras igrejas, cidades próximas, para que haja um pensamento das igrejas em relação de quem é Jesus Cristo verdadeiramente e como que se combate essas heresias. Paulo ele não condena as pessoas, ele condena a heresia, ok? Tanto é que ele escreve na esperança de que aquelas pessoas que foram contaminadas com determinados pensamentos, como, por exemplo, guardar os ritos e protocolos e todo o peso da lei, muitos crentes já estavam praticando, e Paulo, então, não exclui as pessoas. Ele, então, orienta as pessoas. Como também nós podemos encontrar hoje em dia pessoas que dizem ser evangélicos e que têm uma certa prática judaizante, uma certa prática de cientismo cristão, e outras coisas que você fala assim, olha, é isso que Paulo falou aqui. Então, não excluir essas pessoas do seu relacionamento, mas, dentro do possível, orientar essas pessoas, ensinar essas pessoas, orar por essas pessoas, para que essas pessoas voltem ao caminho da verdade, ou entrem no caminho da verdade, que Jesus Cristo é suficiente. Não precisa das leis judaicas, as leis apontam para Jesus, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, como Paulo escreveu também em Romanos. Bom, então, resumão da carta, falando então da suficiência, da cristocentralidade. Essa palavra cristocêntrica, aparece várias vezes nas mensagens. Então nós falamos oração cristocêntrica, igreja cristocêntrica, espiritualidade cristocêntrica, relacionamentos cristocêntricos, etc. Tudo tentando trazer aí uma qualidade didática para que, olha, o que foi? Afinal de contas, resume em uma palavra tudo que foi pregado nesses muitos domingos,
na carta de Colossenses? Eu creio que você vai dizer, o pastor falou de que Cristo está no centro. Que Cristo está no centro. Ele falou da cristocentralidade, falou da cristocentro, Cristo no centro, Cristo suficiente, Cristo é supremo, Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus, é a imagem do Deus invisível. Muito bem. Na última mensagem, então, nós vamos para os relacionamentos cristocêntricos. Esse tema relacionamento. Vou fazer a introdução, vamos orar e vamos entrar no texto. Ok? Muito bem. Em uma determinada pesquisa, revelou que o principal motivo do retorno antecipado de missionários do campo tem a ver com o relacionamento. Tem a ver com o mau relacionamento entre a equipe missionária. Na igreja, a causa que leva muitos a se afastarem da comunhão é o relacionamento. Situações, por exemplo, que acontece muito nas igrejas locais, quando se tem, por exemplo, ministérios. Então, às vezes, os ministérios que antes eram chamados de departamentos, na minha época de juventude, era chamado departamento. Tinha um departamento dos jovens, departamento das mulheres, departamento de missões, departamento de evangelismo, departamento de música. Havia muitos departamentos. E alguém disse assim, Cristo criou a igreja e o diabo criou os departamentos. Querendo dizer o seguinte, que a igreja estava departamentalizada e que cada líder ou cada departamento puxava a sardinha para a brasa para a sua sardinha. Queria os melhores, o melhor percentual do orçamento da igreja, queria as melhores datas, e quando a igreja ia fazer um planejamento, um plano estratégico, era um horror. Porque olha, eu quero essas datas, eu quero esses sábados, eu quero esse tempo, eu quero esse... E outro vai dar, não, mas eu quero um determinado percentual do orçamento da igreja, e havia aquela guerra. Exagerando um pouco, mas isso certamente tinha uma certa competição e muitos ficavam chateados com esse tipo de relacionamento. Tinha gente assim que... E outra, aquela questão 80-20. Foi também identificado que 20% na igreja trabalha para que 80% usufrua do trabalho de 20%. Então isso sobrecarregava. Tinha pessoas que lideravam muitos departamentos, porque não tinha ninguém. A igreja, então, era uma igreja, muitas vezes, que não tinha membros suficientes para a quantidade de departamentos ou ministérios que se projetavam. E não tinha orçamento para investir em todos os departamentos. E por não ter pessoas, não ter líderes suficientes, então a pessoa que tinha um pouquinho de liderança, um pouquinho de identificado alguma capacitação, algum dom espiritual, algum talento, acabava, ou alguma tipo de simpatia em relação aos demais, ou empatia em relação às necessidades da igreja, acabava se sobrecarregando com muitos afazeres. E entrava no ativismo. Passava 1 ano, 2 anos, a pessoa ficava esgotada de tanto trabalho na igreja, de tanta agenda, de tanta coisa para fazer e de tantos relacionamentos quebrados ou não sadios, que acabava se afastando. Mas não só nessa esfera ministerial, mas também na esfera relacional do dia a dia. Alguém que disse alguma coisa que você não gostou. Alguém que fez algum comentário que não lhe soou bem. Alguém que deu uma palavra atravessada. E aí, muitas vezes, é o suficiente para a pessoa se afastar como eu, por conta do relacionamento.
Se eu fosse resumir a Bíblia em uma palavra só, eu resumiria na palavra relacionamento. Deus criou o homem para relacionar-se com o homem. O homem, o ser humano, ele foi criado não para ser uma ilha, mas para ser parte de um continente. Ou seja, o ser humano é um ser relacional, que para a língua inglesa, network, para o mandarim, kanjin, e para outras línguas também, essa palavra é muito importante. Tudo tem a ver com relacionamento. O ser humano não sobrevive sem relacionamentos. Acontece que, por falta de talvez seguir alguns princípios, esses relacionamentos acabam sendo truncados, eles acabam sendo quebrados, eles acabam sendo desfeitos. A gente se magoa com as pessoas. Já falamos aqui que um dos ladrões da alegria são pessoas. As pessoas nos ferem, as pessoas falam palavras que nós não gostamos, as pessoas nos julgam, as pessoas nos rotulam, as pessoas são maldosas muitas vezes. E muitas vezes nós somos maldosos em relação a outras pessoas também. Muitas vezes nós sofremos preconceitos e temos preconceitos. Muitas vezes nós temos esquisitices emocionais que, quando nós nos aproximamos das outras pessoas, a gente afasta outras pessoas da gente, ou a gente se afasta das pessoas. Já um filósofo dizia o seguinte, que o inferno é o outro. O inferno é a outra pessoa, né? Seria muito bom se não tivesse outras pessoas. Mas o ser humano foi criado para se relacionar com outras pessoas. Uma das questões muito importantes da vida cristã é a chamada koinonia, que no português significa comunhão, significa amizade cristã. E quer queira ou quer não, nós passaremos a eternidade se relacionando com as pessoas, nos relacionando com Deus, nos relacionando com os anjos, nos relacionando com outras pessoas. Que talvez aquela pessoa que você não goste, que você não quer ver perto, que você considera aquela pessoa chata, e tem muitas pessoas que são malas mesmo, são malas sem alça. Mas temos que conviver, temos que suportar. A Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros. Ou seja, dar suporte. Então, essa questão de relacionamento é uma questão muito importante, biblicamente falando, teologicamente falando, celestialmente falando, ela é muito importante. Agora, irmãos, eu confesso que também, muitas vezes, eu tenho problema nessa área. Estou vendo alguma coisa, mas também acredito que muitos de vocês também. É um desafio. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que a Bíblia nos traz princípios, nos revela princípios importantes para que possamos ter relacionamentos saudáveis, ou para que possamos melhorar nossos relacionamentos, seja com o cônjuge, seja com o filho, seja com o pai, seja com o tio, seja com o avô, seja com o frentista do posto, seja com o empregado, com o patrão, vizinho, os vizinhos, a sogra também, o irmão, o cunhado, etc. Vejamos então que a palavra de Deus, nesse texto de Colossenses 4, a partir do versículo 7, quais são os princípios importantes. Eu quero dizer já de antemão que existem 4 princípios importantes que esse texto revela para que tenhamos relacionamentos saudáveis, para que possamos melhorar em nossos relacionamentos interpessoais, relacionamento com outra pessoa. Antes, porém, vamos ter uma palavra de oração, pedindo a direção do Espírito Santo. Ore aí para que possamos passar para os irmãos aquilo que Deus já falou no nosso coração, através do estudo da palavra, e que a exposição também o Espírito Santo use para trazer esses princípios para os nossos corações, para as nossas mentes.
Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos permite estarmos na tua casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Deus, que essa alegria também seja para os nossos vizinhos aqui da nossa igreja, que seja também os nossos vizinhos em relação ao PGM, que o PGM também se transforma, Senhor, a nossa casa, quando somos anfitriões, também na casa do Senhor, porque hospeda e recebe a igreja do Senhor Jesus Cristo, pois Jesus Cristo disse, se tiver 2 ou 3 reunidos, ali a promessa de Jesus é que Ele estará. Deus eterno, que possamos, ó Deus, observar, ó Deus, esses princípios, que eles sejam plenamente revelados, também de forma que sejam aplicáveis no nosso dia a dia, em nossos relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares, relacionamentos com outras pessoas fora da família. Senhor, pedimos a tua ajuda, a tua orientação e que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o Dia dos Pais. Para aqueles que ainda têm o pai vivo, de alguma forma, ou vão estar presentes, ou vão mandar presentes, ou mandar alguma comunicação, se estiver muito distante, ou vão lembrar desse tempo de paternidade, desse tempo do pai. E muitos também tiveram dificuldades com seus pais. É um momento também que a família está reunida, e às vezes você fica muito tempo sem ver um determinado parente. E nesse dia você vai ver, muitas famílias vão ver parentes que você fala, bom, vou ser obrigado a vê-lo, ou vê-la. Né? Isso já traz uma certa desconforto. Mas como eu disse, a boa notícia é que a Bíblia nos traz, nesse texto, 4 princípios. Quero dizer também que o resumo dessa mensagem, a afirmação teológica, o princípio central, a ideia central, a grande ideia é a seguinte: a cristocentralidade é essencial para termos relacionamentos saudáveis. Ou seja, quando nós colocamos Cristo no centro dos relacionamentos, estes relacionamentos eles se tornam bons, se tornam saudáveis, eles são melhorados sensivelmente. Então vejamos quais são esses 4 princípios que o texto nos revela. Primeiramente, primeiro princípio, veja aí o versículo 7, Colossenses 4, que diz assim: Tíquico, irmão amado e fiel ministro. 4:7 de Colossenses. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado. Versículo 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ele vos farão saber tudo o que passa tudo o que passa aqui se passa. Versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste os mandamentos, se ele for ter convosco, recebei. Bom, o primeiro princípio para desenvolvermos ótimos, excelentes e melhorarmos os relacionamentos que já temos é a fidelidade. Veja que Paulo está falando da sua equipe ministerial. Pessoas que ele tem confiança, pessoas que ele entende são pessoas fiéis. Então essa fidelidade é demonstrada aqui, olha. Tíquico, irmão amado e fiel ministro.
e com servos do Senhor vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Onésimo, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão. Veja que a palavra fiel aparece 2 vezes nesses 3 versículos, 4 versículos. Então, essa fidelidade, o que muitas vezes mancha o relacionamento, é quando existe infidelidade, quando existe falsidade, quando ou a gente percebe uma certa distorção daquilo que nós entendemos de fidelidade, quando nós, por exemplo, nos mostramos infiéis para com a pessoa, ou quando a pessoa vê em nós uma certa infidelidade. Eu não estou se referindo apenas à questão da infidelidade conjugal. Eu estou me referindo à fidelidade de forma mais ampla. Quando, por exemplo, a pessoa confia em nós e nós não somos fiéis e não somos dignos de ter na confiança. Nenhum relacionamento sobrevive à desconfiança. Relacionamento conjugal não sobrevive quando existe confiança. Relacionamento entre irmãos não sobrevive, ou pode até, vamos dizer, se manter uma certa aparência de amizade. Mas se não existe confiança, isso é só falácia. E é interessante que isso acontece com Paulo. Não que Paulo fosse infiel, mas foram infiéis em relação a Paulo. Não essa equipe aqui, pelo menos nesse momento, essa equipe se mostra fiel. Né? Quando ele fala fiel irmão, não é apenas fidelidade ao Senhor, mas fidelidade a Paulo também. Porque Paulo está preso, está todo mundo falando mal de Paulo. Uma igreja em particular foi muito infiel em relação a Paulo. Os corintianos lá do primeiro século. Não tem nada a ver com o time Corinthians, sabe? Mas os irmãos sabem que a palavra Corinto, no português, no inglês, na King James, é Corinthians. Né? Bom, a igreja de Corinto, que Paulo plantou, que Paulo evangelizou, que Paulo arou a terra, que Paulo jogou as sementes, que Paulo fez todo o trabalho, aquela igreja foi infiel em relação a Paulo. Falou mal de Paulo. Paulo teve que escrever a segunda carta para se defender, para defender do seu apostolado. Porque muitas vezes a relação entre líder e liderado, ela pode ter essa questão. Entre irmãos pode ter essa questão. Então, se não houver fidelidade, a comunhão, a amizade, o relacionamento não sobrevive. E aí as bênçãos de Deus não vêm sobre a igreja. Paulo, por exemplo, lá, nossa próxima exposição das mensagens positivas, a partir de setembro, será sobre Filipenses, a carta da alegria, mas nós vamos ver, dando spoiler aí, lá no capítulo 4, que Paulo fala assim para Clemente: olha, ajude 2 irmãs a se relacionarem bem, Euvódia e Cíntia. Interessante que a tradução do nome dessas 2 pessoas, uma é amável, outra é amável, a tradução, e a outra é o sinônimo de amável. Mas elas não estavam sendo fiéis em relação ao próprio nome. Sabe aquele tipo de situação que
pessoas que cantam no mesmo coral, uma do lado da outra, mas não se bicam, não se relacionam, não se... E às vezes o que acontece? A gente cria uma expectativa em relação a essa questão de fidelidade e muitas vezes somos frustrados porque as pessoas muitas vezes se mostram infiéis. Fidelidade é o primeiro princípio. Tem muitas situações que podem levar, que o inimigo pode trabalhar. Às vezes é dado brecha em relação aí o inimigo entra, em relação ao relacionamento, em relação à fidelidade. Então é aquela coisa, os comentários injustos em relação aos irmãos, em relação à liderança, em relação ao pastor. Alguém disse o seguinte: numa história mal contada, todos nós podemos nos transformar em vilões. Uma história mal contada, todo mundo pode se transformar em vilões. As narrativas. Bom, vocês acompanharam o que aconteceu aí com a política, né? Narrativas. Construir algumas narrativas. Né? Falar apenas do defeito das outras pessoas, sequer considerar as qualidades das outras pessoas. Então, quando alguém for fazer um comentário em relação a outra pessoa, use 3 peneiras. Vamos ver se eu lembro. Primeira peneira, é verdade? Ou é fake news? Hoje em dia se usa muito essa questão do fake news, né? É verdade mesmo? Procura saber. Segundo, edifica. O comentário está sendo feito, edifica. Terceiro, o amor de Cristo está sendo considerado? O perdão de Cristo está sendo considerado em relação ao comentário que está sendo feito em relação a outras pessoas? Porque quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós falamos nosso pecado é confissão. Quando nós confessamos o pecado dos outros é fofoca. É maledicência. Isso é até crime. Ah, se muitas igrejas fossem julgadas, se alguns irmãos entrassem no tribunal humano, teriam que pagar indenizações e seriam verdadeiros criminosos por conta de comentários injustos. Infidelidade em relação a Deus, infidelidade em relação à igreja. Irmãos, nada provoca mais estrago na igreja do que o disse-me-disse, do que a fofoca, do que confessar o pecado dos outros. E não de si mesmo. Segundo lugar, amabilidade. Então, fidelidade é o primeiro princípio. Segundo princípio, amabilidade. O que é amabilidade? Vamos lá ver o que o texto diz. Versículo 7, novamente, diz assim: Tíquico, irmão amado. Aí nós vamos para o 9. Juntamente com Onésimo, amado, fiel, amado, ó, de novo, amado segunda vez. Vamos para o versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeis mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Bom, nós temos aqui qualidades, características que Paulo destaca. Então, Paulo, ele fala muito bem da sua equipe. Irmãos, fale bem do seu irmão. Destaque as qualidades, destaque as virtudes. Seja amável, seja fiel, seja amável. A amabilidade.
de todos os princípios, talvez esse seja o melhor, o maior e aquilo que é sugerido para todos os cristãos. Seja amável. Tá, cada um tem seu jeito, cada um tem a sua forma, né? Mas venha colorir os seus relacionamentos com a amabilidade. Seja mais amável, seja mais gentil. Considere as qualidades boas das outras pessoas. Destaque isso. Porque os defeitos todos nós temos. E Cristo já dispensou graça e misericórdia dos nossos defeitos. Não vamos considerar as pessoas. Paulo, olha, ele enche a bola da sua equipe. Ele fala, olha, ele é fiel, é amável. E ele fala assim para a igreja, olha só, às vezes a gente precisa falar o óbvio. Paulo, ele fala o óbvio aqui. Ele diz assim para os crentes ali, da igreja, olha, interessante, porque assim, veja, tudo começa com a identificação de uma heresia, certo? Paulo combate a heresia, Paulo fala a respeito de quem é Cristo, mas isso não fica no campo da teoria. Isso, ele deve ser algo que vai influenciar positivamente as relações familiares, as relações profissionais e os demais relacionamentos, todos eles. Porque a doutrina cristã, ela é enfeitada pela ética cristã. A doutrina cristã, ela só faz sentido quando é colocada em prática. Quando as pessoas veem a teoria se transformar em prática. Quando elas veem a ortodoxia se transformar em ortopraxia. Vou explicar isso. Ortodoxia significa doutrina correta. Tá? Orto, correto, doxia, né? Seria doutrina. E ortopraxia, então, a prática correta. A praxis. A praxis correta, porque ela tem a base da doutrina correta. Então, nós temos que se esforçar muito, muito para que o nosso cristianismo ele não seja apenas às 10 horas da manhã, no domingo de manhã. Às 10 horas da manhã até às 11, 11h30. A nossa doutrina precisa fazer sentido lá fora. Lá que é o teste. Aqui é como se fosse o intervalo do primeiro e segundo tempo de um jogo de futebol. É como se eu fosse o treinador. As orientações táticas. Os princípios de como se jogar bem. Aqui nós estamos falando dos princípios de como se relacionar bem com as outras pessoas. Então, assim, se esforçar, assim, a ter uma palavra fiel, a ter uma postura fiel, a ter uma palavra amável, a ter uma prática amável em relação às outras pessoas. Porque Paulo vai dizer aqui, ó, no versículo 10, o seguinte: Aristarco está preso comigo. Olha, ele está preso comigo, mas ele está tendo a gentileza, a amabilidade de saudar vocês. Paulo não conhecia aqueles irmãos, Aristarco provavelmente também não. Mas ele está saudando vocês. Outra, Marcos, sobrinho de Barnabé. Lembra da história de Marcos? Primeira equipe, primeira viagem missionária, sai de Antioquia. No meio do caminho, Marcos pede para voltar. Não aguenta o tranco. Quando chega na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar seu sobrinho. E Paulo diz: de jeito nenhum. É interessante que a Bíblia não esconde situações que acontecem com grandes homens e mulheres da fé, grandes homens e mulheres da Bíblia. Paulo e Barnabé brigaram. A discussão foi tão feia
A briga foi tão feia que eles se separaram. A Bíblia não responde isso. Aí você fala assim, quem estava certo? Ao mesmo tempo, os dois estavam certos e ao mesmo tempo os dois estavam errados. Porque se você olhar na perspectiva de Paulo, estava certo. Mas se você olhar na perspectiva de Barnabé, estava certo também. Porque a atitude de ambos, separadamente, pela graça de Deus, trouxe bons resultados. Paulo precisava de uma equipe, né? Paulo é o cara, é o líder que tem a evangelização de todos os gentios nos ombros. Então é aquele cara que quer fazer, aquele cara que quer realizar, aquele cara que não quer perder tempo em ficar vendo se a pessoa está bem ou não. Ele quer pessoas que sejam prontas. João Marcos não estava pronto. Barnabé, ele já valoriza as pessoas, ele é o discipulador. De certa forma, ele discipula Paulo. Paulo só entra no cenário porque Barnabé o chama. Paulo estava esquecido. Barnabé aposta todas as fichas em Paulo. Os apóstolos queriam saber de Paulo. Barnabé é o relacional. Paulo é o executivo. Barnabé é o relacional. E Barnabé investe na vida de João Marcos. Sabe quem é o primeiro a escrever o Evangelho? Marcos. Os primeiros livros a entrar na história, os primeiros livros do Novo Testamento a estar na história do cristianismo foi o Evangelho de Marcos. E os demais evangelhos, com exceção a João, Lucas e Mateus, traz princípios que Marcos revela pela inspiração do Espírito Santo. E depois, lá em 2 Timóteo, vai dizer que Marcos me é útil ao ministério. Mas Paulo amadurece. Paulo vai ver que a questão relacional é importante. Nem sempre um bom executor é uma boa pessoa para se relacionar. Mas temos que equilibrar essas duas coisas. Por exemplo, nós temos aí a missão, todos nós temos a missão de edificar a igreja, de que a igreja cresça, que a igreja se desenvolva. Né? E às vezes nesse afã, a gente acaba passando por cima das pessoas. Então tem que cuidar. Mas também, não podemos ser sempre, precisamos equilibrar as duas coisas. Paulo, ele executa, mas agora ele também tem na sua característica inicial, e ele faz isso ser revelado na prática. Agora ele está com a equipe ajustada. Agora ele está relacionando bem com a sua equipe, está relacionando bem com a igreja que ele conhece e com a igreja que ele não conhece. Então ele diz, olha, recebei o sobrinho de Barnabé, Marcos, acerca do qual já recebeste mandamentos. Ele já tinha falado bem de Marcos. Se ele for ter convosco, recebei. Receba bem. Amabilidade. Terceiro princípio, disponibilidade. Então, fidelidade, amabilidade e disponibilidade. Voltando ao versículo 7, diz, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Versículo 9, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ele vos farão saber tudo o que se passa por aqui. Por que disponibilidade? Esses estavam dispostos. Precisa de disposição e disponibilidade. Às vezes se tem disposição, mas não se tem disponibilidade.
Às vezes se tem disponibilidade, mas não tem disposição. São duas coisas diferentes. Por exemplo, quando lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, Deus fala assim para Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O que responde Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, disposição. Envia-me a mim, disponibilidade. Então lembre disso. Quando Deus lhe chamar para fazer algo, biblicamente você deve responder assim: eis-me aqui, Senhor. Tenho disposição, envia-me a mim. Tenho disponibilidade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Todos nós estamos sendo chamados, todos nós somos membros da igreja, nós estamos sendo chamados por Deus para edificar essa igreja. Então, nós precisamos ter duas coisas: disposição e disponibilidade. Então, assim, nós estamos colocando na agenda da igreja algo que não tinha. Porque entendemos que precisamos realizar algumas coisas. Que a igreja precisa realizar algumas coisas. Agora, irmãos, não tem cabimento. E eu nem parto desse pressuposto. Estou partindo do pressuposto que toda a igreja vai estar presente no dia 12 de outubro. Falei isso com o Totti e com o Daniel antes do culto. Eu estou partindo do pressuposto que todo mundo. A não ser que aconteça alguma coisa que você não possa, alguma coisa de ordem maior, alguma situação que te impeça completamente. Então nós esperamos que todos os membros da igreja tenham disposição e tenham disponibilidade. Eu não consigo, mas venha. A gente não vai colocar nada de extraordinário, algo simples, né? E que certamente, depois que fizermos, vai ser uma guerra espiritual, por isso que precisa de muita oração. Uma guerra espiritual para vencer as barreiras internas. É o que eu falei na entrevista lá na Rádio Transmundial. As maiores barreiras da evangelização não são externas. As maiores barreiras de evangelização são internas. Nós que criamos dificuldade, nossa carne não quer evangelizar. Para entretenimento, todo mundo vai. Para oba-oba gospel, todo mundo vai. Falei isso com o pastor essa semana. Uma igreja que nós já tínhamos fixado a data do treino de alcance, oração e discipulado, e aí marca no mesmo dia o retiro de casais. Pode justificar? Pode. Não sou contra. Mas duas coisas me chamaram muita atenção. Um valor altíssimo para 2 dias. Talvez essa transmissão chegue a ser pastor, mas estamos em casa. Depois eu explico por quê. Mas assim, é de casa, da família. E aí então, fiquei pensando, bom, 2 dias, um valor altíssimo. E quando veio, sim, podemos fazer, mas entre ser instrumentalizado em oração discipulada, eu não sei. Mas eu acho que deveriam privilegiar isso. E aí cancela, não cancela, cancela, não cancela. Eu falei, minha sugestão, isso mantém. Mesmo porque outros igrejas serão convidados. Então, voltando, irmãos, disponibilidade. Esses aqui, Paulo sabia que podia contar. Porque, irmãos, chega uma hora que o pastor começa a não contar. Com o irmão X, com o irmão Y. Porque marca no calendário, convida, chama, nunca vem, nunca vem, nunca vem, nunca vem, nunca vem, nunca vem, nunca pode, nunca pode, nunca pode. E muitas coisas que até elas são justificáveis, entre aspas.
Por exemplo, às vezes as pessoas querem fazer, mas não têm tempo. Tem pessoas que trabalham de forma absurda, né? Tem pessoas que entram em culto que não podem vir, lógico, obviamente. Mas nós temos que pensar sempre assim, irmãos, se nós queremos fazer a obra do Senhor, nós vamos de alguma forma ter as duas coisas, disposição e disponibilidade. Último princípio. Então, fidelidade, amabilidade, disponibilidade. Último princípio, quarto princípio, versículo 12 e 13. Sauda-vos Epáfras, que é um dos vossos, conservo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Característica, princípio, piedade. O que é piedade? É o contrário de ímpio. Pessoa pia, pio, é o contrário de ímpio. Ímpio é o contrário da pessoa que tem um padrão de santidade, um padrão de busca, um padrão de piedade. Paulo diz assim, olha, o princípio para se ter um bom relacionamento, além da fidelidade, amabilidade, disponibilidade e a piedade. Pessoas consagradas, mesmo, são pessoas que são fáceis de se relacionar. São pessoas que colocam Cristo no centro. Que tudo isso, irmãos, é colocar Cristo no centro. É dizer assim, o que Jesus faria se tivesse um relacionamento que eu tenho hoje com determinada pessoa? O que ele faria? Certamente ele seria fiel. Certamente ele seria amável. Certamente ele estaria disponível, disposto para ajudar. Certamente ele seria piedoso. Ele colocaria Deus no centro sempre. Então é como colocar Cristo no centro dos nossos relacionamentos. Às vezes tem muita briga de casal. Aí se pergunta assim, qual foi a última vez que vocês fizeram algum exercício espiritual? Estiveram juntos na igreja, estiveram juntos orando, estiveram juntos lendo a Bíblia, estiveram juntos fazendo a obra de Deus. Em situações críticas, mas você tem orado por isso? Você tem orado por essa pessoa? Quando, por exemplo, se tem uma fofocaiara, um exercício de fofoca na igreja, mas vocês estão orando por isso? Quando se fala do mal do pastor, mas você tem orado pelo pastor? Ah, você tem orado pelo diácono, você tem orado pelo presbítero, você tem orado pela irmã? Orado assim, em particular, não orado para os outros. Ai, Senhor, tem até alguns vídeos na internet que mostram essa até forma de comédia, né? De pessoas assim que, um vídeo que eu vi recentemente, um membro da igreja chegou o pastor e falou assim, pastor, olha, não conta nada para ninguém, mas eu tive uma situação e traí minha esposa. Eu disse, não, é tranquilo, eu sei guardar assim. Aí chega em casa, depois demorou o aconselhamento, chega em casa, a esposa pergunta assim, demorou, estava em aconselhamento com o irmão. E o que ele falou? Não posso falar. Agora a gente tem segredos? Tem. O que o irmão confessou para você e pediu para você guardar segredos, você não pode falar nem para o seu cônjuge. Tem muitas coisas que eu ouvi em gabinete que jamais contei para minha esposa. Para qualquer outro irmão. Até confissão de crimes.
exercício pastoral, exercício sacerdotal. Você vai interceder pela pessoa. Lógico, nenhuma situação aconteceu nesse nível, né? Mas aquilo que é... Por quê? Porque se fala para um, aí o outro vai usar de uma piedade falsa, em vez de orar pela pessoa, em particular, vai orar no grupo de oração, toda a igreja fica sabendo. Questão de tempo, toda a igreja fica sabendo. Então, até interessante, irmãos entenderem o seguinte: o bom de uma pregação expositiva, que você pega um livro e vai pregando texto por texto, sendo fiel na sequência dos textos, é que assim, não vai correr o risco de um irmão chegar para o pastor e contar uma situação e depois o pastor falar isso em público. Na pregação expositiva, não. Porque está expondo a Bíblia. Então ele nunca vai cair e até às vezes, mesmo que ele não tenha a intenção e que realmente não citou a situação do irmão em particular, mas às vezes ele pega um texto aleatório, uma sequência temática, e às vezes ele toca na situação que o irmão fala assim: o pastor está confessando meu pecado em público. Não, na pregação expositiva não. A pregação expositiva está seguindo o texto bíblico, né? Então não corre esse risco de acontecer, principalmente uma igreja pequena, que todo mundo às vezes conhece os irmãos, etc. Então isso não vai ter esse problema. Irmãos, que o Senhor nos dê graça e misericórdia para que tenhamos, colocarmos em prática esses princípios que funcionam, tá? Fidelidade, amabilidade, disponibilidade e piedade, que vão ajudar nosso relacionamento interpessoais. Amém? Vamos orar. Já convido o Henrique e a Renata. Nós vamos terminar o culto com o pós-lúdio, tá? Depois da bênção apostólica. Aliás, bênção apostólica e o pós-lúdio vai ser pós-lúdio mesmo, o fim e final de tudo, tá bom? Senhor nosso Deus, louvamos o Senhor por tua palavra, que é rica em princípios, para que possamos, ó Deus, termos bons relacionamentos saudáveis, relacionamentos cristocêntricos. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer, de ter, ó Pai, esse texto inspirado pelo teu Santo Espírito para lermos, estudarmos e colocarmos em prática. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada membro dessa igreja, para que tenhamos relacionamentos cristocêntricos, consequentemente relacionamentos saudáveis. Que assim seja em nome do Senhor Jesus, e que agora a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o incrível incondicional amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com esta igreja e com as demais igrejas espalhadas na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.